Muito bem, meus amigos, e como eu havia dito anteriormente, havia compartilhado aí com vocês, acho que muitos aqui vão se lembrar, né, sobre sonhos premonitórios que eu tive, né? Não foi uma vez só, mas foram um total de 3 sonhos, né? Os 2 primeiros foram muito parecidos, né? Eu havia relatado aqui que aparecia nos sonhos, que eu sonhei com mula, com 9 dedos. E no sonho ele dizia que ia fraudar. Eu falava para ele assim: vocês vão fraudar a eleição, você vai voltar ao poder e vai destruir o Brasil. Vai haver uma situação muito difícil para o Brasil, para as pessoas do Brasil. E daí ele dava risada, dava aquela risada com aquela cara vermelha de pinguço, né? O segundo sonho foi sobre... Havia aquele narrador, sabe aqueles sonhos que você tem um narrador? É um narrador assim, não chega a ser literalmente uma voz, mas você recebe uma informação dentro do sonho de algo que não está se passando no sonho, não está literalmente acontecendo, mas você sabe, a informação vem mesmo que as imagens não condizem, né, com aquilo que está sendo relatado por aquela espécie de narrador que há no sonho da gente, né, onde as palavras não vêm de nós, não é nós ou de outra pessoa inserida no sonho, mas de uma voz, vamos dizer assim, como se fosse uma voz de Deus, vamos dizer assim, uma intuição, né? E daí havia nesse sonho que o narrador dizia abertamente que o TSE mandou o Bolsonaro sair da presidência, iria colocar o Lula e haveria muita coisa difícil, muita situação difícil para nós brasileiros. O terceiro sonho que eu tive a respeito disso foi basicamente assim, né, que o Lula iria assumir, ele iria fazer coisas ruins, só que também ele não iria durar muito. E ontem eu estava fazendo minha tefilá, fazendo a minha reza, a minha oração, e o Sagrado Espírito Santo, bendito seja ele, também havia me confirmado a respeito disso daí, que levantava meu braço esquerdo e dizia que ele iria assumir, né? E que depois ele ia ser cortado, né? Cumprindo-se isso, o que vocês vão ver no futuro próximo, vai ser, a partir do ano que vem, vai ser isso, vai ser uma coisa muito difícil para nós, uma situação muito ruim. Eu me atrevo a dizer que vai haver uma fuga de capitais. Isso não foi premonição, isso eu estou falando de mim mesmo. Vai haver uma fuga de capitais muito grande no Brasil, né? Isso pelo pouco que eu conheço de economia, eu acho que é isso que vai acontecer. Desemprego, acho que vai ter muito desemprego no Brasil. Inflação também eu acho que vai ter. Só que ontem, na minha oração, o Sagrado Espírito Santo me falava isso, que o Lula, ele não vai viver muito. Para ser bem honesto, eu estou interpretando dessa forma. E falava que ele me falava a palavra cortar, ele vai ser cortado. Só que eu não sei se esse cortado eu posso interpretar como forma de morte, ou se vai ser uma forma que ele vai ser empichado, ou algo nesse contexto, nesse sentido. Mas essa foi, além dos sonhos, né, que eu já relatei, essa foi a mensagem com relação ao Mula 22, ao 9 dedos. Então eu estou com meu coração bem tranquilo, eu já sabia que isso ia acontecer.
mesmo sendo contra a minha vontade, mesmo não era isso que eu queria, logicamente, todo mundo sabe disso, mas eu procuro ser honesto com as mensagens espirituais que eu tenho aí, né? Aliás, essa questão de sonhos, eu já tive várias vezes sonhos premonitórios, né, com antecedência. Por exemplo, eu tive sonhos com parentes meus que iam ser mortos. Eu sonhei uma última vez, eu sonhei com um primo, onde no sonho ele iria ser morto pela polícia, né, que ele era traficante de drogas e tal. E avisei a família, avisei o pai dele, avisei a madrasta dele, no caso, né, minha tia, só que a madrasta dele não é mãe biológica. E daí ela até me confirmou que uma outra pessoa também disse que havia sonhado a mesma coisa, né? E isso foi, acho que 1 ano e meio antes do ocorrido, e realmente aconteceu. O ano passado ele foi assassinado pela polícia, né? Foi peneirado pela polícia. Então, eu tenho essas coisas de sonhos premonitórios. E eu, como disse anteriormente, eu já havia compartilhado isso daí com as pessoas em vários grupos, em linha de transmissões, com contatos. E quem se lembra vai se lembrar disso que eu havia dito. Aí daí, lógico, tem todas as coisas que a gente viu aí do TSE, do STF, né? De toda. Isso daí, lógico que houve uma fraude. Agora tá todo mundo vendo isso. Quem que não vê que isso daí foi fraudado na cara dura, isso daí foi manipulado na cara dura. Obviamente, isso é uma coisa óbvia, muito, né? Tem petista, até o petista sabe disso. O petista sabe que isso daí houve fraude nisso daí. Popular. Lógico, ele vai para uma questão emocional. É igual quando o juiz rouba pro seu time, sabe? Houve o roubo do juiz pro seu time. Mesmo você comemorando, você sabe que houve na fraude. Lógico, a pessoa não tá nem. Tem muitos que não tá nem aí se vai na fraude ou não foi. É importante o time dele ganhar. Compreende? Mas é basicamente isso. Só não podemos retroceder, compreende? Não podemos retroceder. E pode ser que ocorra alguma coisa aí daqui para frente. Vamos ver, vamos esperar. Mas eu particularmente eu acredito muito naquilo que eu recebo de mensagem da espiritualidade. Eu confio muito na minha espiritualidade. Aliás, confio tanto que às vezes eu tenho até medo, né? Compreende? Então, não era uma minha vontade, mas se cumpriu aquilo que a espiritualidade havia me passado através de sonhos. E como eu disse, através ontem de confirmação, me confirmou ontem, na hora que eu estava fazendo minha... Eu vi muita gente aí falando isso, falando aquilo, evangélicos, etc, 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 né? Mas a minha espiritualidade havia me passado isso e aí sucede, e aí aconteceu a fraude escancarada como vocês estão vendo, como vocês viram.